Caro aluno, seja bem-vindo à nossa quinta aula de PCM, Planejamento e Controle da Manutenção. O objetivo deste conteúdo é apresentar as noções dos métodos e tipos preventivos da manutenção, a importância de ficarmos bem espertos e administrarmos todas as ações para as devidas manutenções, quer seja preventiva, preditiva e corretiva. A partir de meados do século XVI até o final do século XVII, a função do mantenedor, que era o cuidador, era desempenhada pelo operador da máquina. Com o aumento do número de máquinas e o avanço da tecnologia, o mantenedor e o operador começaram a dividir o trabalho. Nessa época, o mantenedor era somente um mecânico, pois as máquinas eram movidas a vapor. O mantenedor atuava apenas em caso de quebra, isto é, fazia manutenção corretiva. Durante a segunda metade do século XIX, ocorreu uma grande modificação na rotina industrial com o uso do motor elétrico, então foi necessária a presença do eletricista mantenedor. Já no início do século XX, havia intensa concorrência industrial, fato que trouxe relevância aos prazos de entrega e produção estável. Nesse período, começaram a surgir os estudos destinados à prevenção da falha, que é a parada total do equipamento. Isto é, o reparo seria executado de forma pré-determinada por inspeção, surgindo assim a manutenção preventiva. Na mesma época, a diversificação da mão de obra também aumentava. Havia, além do mecânico e do eletricista, o hidráulico, o funileiro, o pneumático, dentre outros profissionais. Esse quadro se mantém até hoje e cada vez mais tecnicamente preparados para desenvolver suas funções com melhor qualidade. Manutenção preventiva define-se como sendo um conjunto de procedimentos que visam manter a máquina em funcionamento, executando rotinas que previnam paradas imprevistas. As rotinas de manutenção preventiva compreendem lubrificação, inspeção com máquina parada, inspeção com máquina funcionando, ajuste ou troca de componentes em períodos pré-determinados, revisão de garantia, isto é, o exame dos componentes antes do término de suas garantias, cuidados com transporte e armazenamento, instalação, preparação para uso, análise de especificações de compra, envio de informações para o planejamento e controle da manutenção, reparo dos defeitos detectados pela inspeção. Os objetivos da manutenção preventiva: distribuir equilibradamente as cargas de trabalho, racionalizar o estoque de sobressalentes, manter disponibilidade máxima de máquinas e equipamentos, eliminar improvisações, eliminar os atrasos na produção. Os pré-requisitos básicos para a implantação da manutenção preventiva são a completa organização de dados por meio de um sistema de fichas ou por meio eletrônico. Esse sistema, via de regra, deve ser baseado no registro de dados que compreenda relação total dos materiais, máquinas e equipamentos, constituintes do acervo, que são registros e documentos da fábrica, organização estrutural de coleta de dados para incursões preventivas, informações sobre o andamento dos trabalhos, que são os relatórios, e formação de arquivos. Implantação da manutenção preventiva. Antes de implantar a manutenção preventiva, é necessário avaliar se vale a pena sua implantação, já que em alguns equipamentos ela se revela desvantajosa. Assim, antes de ser implantada a manutenção preventiva, o equipamento deve ser bem estudado, devendo possuir uma das seguintes características: equipamento valioso para a produção, cuja falha altera o programa, equipamento do qual depende a segurança pessoal e a segurança das instalações, equipamento que, ao falhar, exige muito tempo para o devido reparo. Vale a pena salientar que, antes de ser iniciado o programa preventivo, deve ser estabelecido um padrão de produtividade confiável, para que se tenha condições de avaliar a eficácia do programa. Agora, para implantar um sistema de manutenção preventiva, é necessária uma reorganização em larga escala dos métodos utilizados em uma oficina, que trabalhe somente com atendimento emergencial. Análise detalhada da situação atual. Deve ser feita a detecção dos potenciais de redução de custos, como a constatação de atividades sem planejamento, que podem e devem ser planejadas. Também deve ser feita a análise das cargas de trabalho semanais, a fim de serem notados os desequilíbrios. Estabelecimento dos objetivos e funções. Deve ser feito o detalhamento dos objetivos para cada segmento da manutenção. E quanto às funções, elas devem ser desempenhadas de acordo com a experiência dos mantenedores. Isto é, o mantenedor deve começar como ajudante e gradativamente ir desempenhando funções mais complexas. Vejamos como isso funciona. Fique esperto e atento na demonstração do seu material didático. Determinação das rotinas. É feita pela engenharia de manutenção e determina as tarefas rotineiras de inspeção e execução com base nos seguintes itens:
histórico da máquina, influências de localização, comparação entre custos de inspeção e reparo e os custos de produção, informações do fabricante, informações do pessoal de operação. Implantação do controle significa colocar em prática um esquema que possa avaliar a atuação da manutenção preventiva e ainda orientar as tomadas de decisões. Controle deve atuar sobre nível de mão de obra, serviços pendentes, produtividades, paradas dos equipamentos e os custos. Rotina de inspeção preventiva. Na indústria, a rotina de inspeção preventiva é controlada por fichas, por isso, para estudar o assunto, será apresentado um exemplo de ficha de rotina de inspeção da manutenção preventiva. Os tempos apresentados são apenas sugestões para as máquinas de médio porte, necessitando alterações conforme cada situação e máquina em particular. Considera-se também que o plano de lubrificação e limpeza vem sendo seguido à risca, pois caso contrário, os resultados da inspeção serão mascarados, ou seja, não serão bem claros. O ideal para o sistema de manutenção preventiva é ter 2 orímetros em cada máquina. Um deles deve ser de atuação contínua, isto é, funciona quando a máquina está com carga ou está ligada sem carga. E o outro orímetro funciona exclusivamente quando a máquina estiver com carga. O emprego de 2 orímetros se justifica porque alguns componentes sofrem desgaste, estando a máquina simplesmente ligada e outros somente se desgastam em operação. Parâmetros para a manutenção preventiva. A prática tem mostrado resultados palpáveis, somente são obtidos após 30 a 36 meses de implantação do programa de manutenção preventiva. O que é manutenção preditiva? É um aperfeiçoamento da manutenção preventiva, baseado no real conhecimento das condições da máquina, equipamento ou componente. Em outras palavras, consiste em um conjunto de procedimentos que visa determinar o momento ótimo para a execução da manutenção preventiva, em lugar das intervenções periódicas. Os estudos para a determinação do chamado ponto preditivo são feitos de 2 formas. Análise estatística. São feitas análises de sintomas. Essa forma é empregada quando se dispõe de uma quantidade de equipamentos ou componentes com as mesmas características e que possam ser considerados no universo. Análise estatística baseia-se na determinação do término da vida útil por meio do acompanhamento da taxa de falhas. E o que é a taxa de falhas? É o cálculo da probabilidade que um equipamento em operação tem de falhar à medida que o tempo passa. Isto é, consiste num estimador da confiabilidade do equipamento. É importante salientar que a taxa de falhas deve excluir as falhas extrínsecas ao item da máquina analisada, tais como panes devido a instruções não respeitadas, deficiência no manejo ou acidentes externos, que são inundações, incêndios, etc. Vida útil é o período durante o qual um equipamento opera com uma taxa de falhas aceitável, ou ainda o período em que o equipamento apresenta um percentual de risco de falha igual ou menor que um limite estabelecido. Curva da banheira é uma curva que mostra o ciclo de vida de um equipamento segundo a relação de falhas versus tempo. Análise de sintomas consiste em coletar sinais nas partes externas da máquina sem interromper o funcionamento para obter informações sobre os processos de desgaste interno. Os sinais coletados são o nível de ruído em decibéis, velocidade e aceleração de vibração em milímetro por segundo e temperatura ainda em alguns casos. São retiradas amostras de óleo do cárter e analisadas quanto às suas características físico-químicas e teor de partículas metálicas. Importante, o ideal da manutenção preditiva é ter o monitoramento constante, isto é, os sinais são coletados por meio de sensores permanentes e processados continuamente por uma central de computador. Manutenção produtiva total. Com a utilização do modelo de produção just-in-time e da filosofia dos CCQ, são círculos de controle de qualidade, houve no Japão a necessidade de adequar a manutenção às novas tendências. Foi desenvolvido então o modelo TPM, Total Productive Maintenance, que está calculado no conceito de minha máquina, cuido eu. É um modelo onde a responsabilidade pela supervisão e manutenção de primeiro nível é do operador. A equipe de mantenedores específicos somente é chamada quando o operador não consegue resolver a pane. A ideia central é a quebra zero, partindo do conceito segundo o qual a quebra é a falha visível. Falha esta motivada por uma coleção de falhas invisíveis, a semelhança de um iceberg. Logo, se os operadores da máquina estiverem conscientes do que devem fazer para a eliminação das falhas invisíveis, a quebra deixará de ocorrer. O objetivo global da TPM, que é a manutenção produtiva total, é a melhoria da estrutura orgânica da empresa, cuja finalidade é a maximização do rendimento operacional global. Esse objetivo global tem por subitens a melhoria da natureza das pessoas, das máquinas e dos equipamentos. As melhorias devem ser conseguidas por meio dos seguintes passos: capacitar os operadores para conduzir a manutenção de forma voluntária,
Capacitar os mantenedores a serem polivalentes, isto é, atuarem em equipamentos mecatrônicos. Capacitar os engenheiros a projetarem equipamentos que dispensem manutenção, isto é, o ideal da máquina descartável. Incentivar estudos e sugestões para modificação dos equipamentos existentes, a fim de melhorar seu rendimento. A aplicação do programa dos 8S. Vamos agora entender o significado dos programas 8S. Seire, eliminar o supérfluo. Seiton, sistematizar. Seisu, limpar. Seiketsu, manter o asseio. Shitsuki, disciplinar. Shido, treinar. Seison, eliminar as perdas. Shikariaru, realizar com determinação e união. Eliminação das 6 grandes perdas. Perdas por quebra, perdas por demora na troca de moldes e regulagens, perdas por operação em vazio, que é a espera, perdas por redução da velocidade em relação ao padrão normal, perdas por defeitos de produção e perdas por queda de rendimento. A aplicação das 5 medidas para a obtenção da quebra zero. Estruturação das condições básicas, obediência às condições de uso, regeneração do envelhecimento, sanar as falhas de projeto, incrementar a capacitação técnica. Terotecnologia é uma técnica nascida na Inglaterra que combina gerência de economia e engenharia da manutenção. Sua meta é a busca do ciclo de vida econômico, isto é, busca determinar com segurança a vida economicamente útil dos equipamentos. A terotecnologia é feita por equipes de especialistas em manutenção. Estes periodicamente analisam e interferem nas várias fases da construção de um equipamento, desde o projeto até a entrada em operação. De outra maneira, a terotecnologia é feita por meio da atuação dos especialistas em manutenção diretamente nas empresas envolvidas na construção do novo equipamento, ou seja, firmas de planejamento, fabricantes de máquinas e equipamentos e empresas usuárias. Cada uma dessas empresas deve ter o seu especialista em manutenção atuando na fase que lhe cabe. Planejamento e controle de paradas. Os métodos preventivos de manutenção levam ao planejamento de paradas. Quando estas são grandes, acima de 5 dias, é necessária a constituição de um grupo de parada. Esse grupo deve ser formado 60 dias antes da parada, integrado por elementos, em nível de chefia, das diversas áreas envolvidas. O grupo deve ter um coordenador geral com autoridade e habilidade para fazer cumprir todas as tarefas antes e durante o serviço. As principais áreas envolvidas nas grandes paradas são operação envolvida nos procedimentos de parada e reativação, inspeção de equipamentos para determinação de danos existentes e recomendações de manutenção e operação, a manutenção para execução da maioria das tarefas da parada e para o planejamento, suprimento para aquisição de peças e sobressalentes a serem usados no serviço, etapas para planejamento da parada. As diversas etapas têm seu marco inicial em reuniões do grupo de parada, o qual define prazos, responsabilidades e tarefas de cada setor. Cada nova reunião deve analisar o andamento das ordens já dadas e desencadear novas tarefas. Análise e preparação dos serviços é feita na primeira reunião no grupo de parada, quando é solicitada aos integrantes uma listagem dos serviços a serem executados. Neste momento, são solicitados também as programações de mecânica, elétrica, hidráulica, limpeza, etc. e sequência de paradas e partidas. Nessa reunião, devem ser levantadas as necessidades de pequenos projetos de melhoria que possam ser executados durante a parada. Detalhamento dos serviços é feito na segunda reunião do grupo, quando, após a concordância entre a lista de serviços, cada item da lista é detalhado quanto aos prazos e recursos. É importante que os prazos e recursos sejam confirmados por quem terá responsabilidade pela execução, evitando assim incoerências no planejamento. O detalhamento dos serviços deve estar pronto pelo menos 40 dias antes da parada. Determinação do caminho crítico. Essa etapa é de responsabilidade do planejamento da manutenção. Deve ser feita por meio do diagrama de flechas, como já vimos anteriormente. Nessa etapa será obtida com clareza a duração total da parada e também poderão ser nivelados os recursos materiais e humanos. Emissão de ordens de serviço. As ordens de serviço devem estar prontas até 15 dias antes da parada. Seu conteúdo é o seguinte: descrição sumária da tarefa, dependências entre as várias tarefas, recursos necessários, duração da tarefa, identificação do local e equipamento onde será feita a manutenção, data de início das tarefas, número da ordem de serviço, compras. O suprimento de sobressalente é, em geral, o principal condicionante do início dos trabalhos nas grandes paradas. Por isso, tão logo estejam decididas as tarefas, o departamento de compras deve ser acionado. Em casos de componentes importados, as compras devem se iniciar antes da constituição efetiva do grupo de parada. Controle de parada. É de extrema importância que, até o início da parada, esteja implantado um sistema de verificação do andamento das tarefas.
Suas atividades devem ser definidas pelo grupo de parada e acompanhadas também por ele. As atividades básicas são acompanhamento dos serviços, emissão de ordem de serviço, revisão e atualização das programações. Bem, aluno, nesta aula ficamos por aqui. Vou deixar uma frase de Aristóteles: a educação tem raízes amargas, mas seus frutos são doces. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.